Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos seguir então aqui na nossa revisão de direito civil para nossa prova, falar um pouquinho das hipóteses de nulidade do negócio jurídico, tá? O artigo 166 vai deixar muito claro que é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz, por lícito, impossível ou indeterminável objeto, o motivo determinante que comum às partes é ilícito, não revestir a forma prescrita em lei, foi preterida alguma solenidade que a lei considera essencial para sua validade, tiver por objetivo fraudar lei imperativa, a lei taxativamente declarar nulo ou proibir-lhe a prática sem combinar sanção, tá? Aqui, na verdade, não tem muito o que discutir. O importante é entender que nessas situações eu tenho nulidade e não possibilidade de anulabilidade, tá? A diferença básica é que na ação anulatória, a anulação é ex nunc. Na ação de declaração de nulidade, a eficácia é ex tunc, é a nulo desde o início. Só que eu quero destacar o 167, esse artigo é importante. Olha lá, é nulo o negócio jurídico simulado. Então, simulação gera nulidade. Mas subsistirá o que se dissimulou, se válido for na substância ou na forma. O que é isso, professor? Muitas vezes, quando você tem um contrato simulado, você simula um contrato fazendo outro. Como assim? Aparentemente você está fazendo uma coisa, mas na verdade está fazendo outra. E a ideia é tornar válido o que você fez. Vou dar um exemplo clássico. Para fins de pagamento de imposto, esse tipo de coisa, mais vale o cara pagar o ITBI do que o TCMD. Tá? Pelo menos em algumas localidades é assim. Então, é melhor que eu venda um bem para um ente querido do que eu doe esse bem. Então, muitas vezes a pessoa faz o quê? Ela quer doar um bem para o filho. Quer dar de presente lá um imóvel para o filho. Só que ela sabe que essa doação vai gerar um imposto muito maior do que se for uma compra e venda. Então, o que ele faz? Ele faz uma compra e venda com o filho. Só que o filho não tem dinheiro para pagar. Então, ele faz a escritura pública de compra e venda, diz que o filho pagou e está tudo certo. Tá? Só que, na verdade, não foi uma compra e venda, porque o filho não pagou. Foi, na verdade, uma doação. Então, foi uma compra e venda simulada. Na verdade, o que foi feito foi uma doação, mas a gente mostrou para os outros ou quis mostrar que aquilo era uma compra e venda. Nesse caso, a compra e venda foi simulada, mas a doação ocorreu, então a doação seria válida, tá? Então, se eventualmente houver a declaração de nulidade da compra e venda, como houve a transferência do bem e houve requisitos legais para que houvesse essa doação, seria o caso aqui de uma doação, tá? Às vezes, né? Então, tem que cuidar. Nem sempre a nulidade do contrato simulado encerra a relação jurídica, porque eu posso dizer, é nula a compra e venda, mas perfeitamente válida, nesse caso, essa doação que foi realizada. Beleza? Tranquilo? Próximo ponto, falar um pouquinho sobre os atos ilícitos, e aqui destaque para o 186 e para o 187 do Código Civil. Olha lá o que diz o 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Basicamente, ele trata aqui do ato ilícito culposo e doloso, né? Porque se por vontade quer causar o dano é ato ilícito, ou age por culpa, né? Por imprudência, imperícia, negligência, também vai ter o ato ilícito, tá? E 187, muito bacana, muita gente esquece dele. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Nós tivemos um julgado recente do STJ, num caso que o STJ aplicou esse dispositivo aqui. Olha o que aconteceu. Era um contrato de... Como é que era? Era assim. O cara contratou um advogado.
Quando você contrata um advogado, você pode muito bem, é um direito seu, revogar o mandato. E dizer, ó, seguinte, não quero mais você como advogado. Tem direito de fazer isso. Tem direito de fazer isso. Paga o que deve, tá tudo certo. Como advogado também tem o direito de renunciar ao mandato, dizer, eu não quero mais ser advogado dessa pessoa. Tem lá as regras, notifica, mas pode fazer. Então, é exercício do direito. O que as partes fizeram? O contrato no horário dela era o seguinte, 30% do valor recebido a ser pago quando do pagamento do valor. Então, por exemplo, transitou em julgado, ganhei 100 mil, te pago 30? Não. Só vai me pagar o 30 quando você recebeu os 100 mil. Beleza? É esse o nosso contrato. Tranquilo? O advogado atuou, beleza? Ganhou em primeira instância, ganhou em segunda instância. A parte contrária recorreu ao STJ. Chegou no STJ, teve lá julgamento monocrático. Na verdade, não subiu, o cara apresentou um agravo para o STJ. Monocraticamente, o STJ no agravo disse que não era o caso. Aí, a parte interpôs lá o agravo interno, ou seja, provavelmente o cara ia ganhar. O que ele fez? Chegou, revogou o mandato e colocou o filho no lugar como advogado. E aí, recebeu o dinheiro e não pagou para o advogado, porque disse, não, nosso contrato era o seguinte, eu ia te pagar quando eu ganhasse e quando caísse na minha conta. Só que quando caiu na minha conta, você já não era mais meu advogado. Você não tem direito a nada. Porra, sacanagem. Ah, mas eu posso revogar o mandato que eu concedi a um advogado? Pode, sem dúvida nenhuma. É um direito seu fazer isso? É, e fiz. Só que ao fazer isso, você excede. Qual que era a finalidade? Por que o advogado fez um contrato de risco desse, de trabalhar de graça tudo? Porque ele contava que iria ganhar alguma coisa no final. E o trabalho dele todo foi feito para ganhar. Tanto que nos 48 do segundo tempo você trocou o advogado só para não pagar o cara. Isso chegou no STJ, o advogado foi beneficiado justamente por meio aqui do artigo 187 do Código, do Código Civil. Tá? Beleza? Próximo assunto, falar um pouquinho sobre cláusula penal. Gente, por favor, tá? Cláusula penal é uma cláusula penal, só que no direito civil, não tem nada a ver com um processo penal, por favor, nada a ver com o direito penal. Cláusula penal no sentido de pena, é uma punição para a parte que descumpre um contrato, tá? Essa cláusula penal pode ser moratória, ou seja, pelo atraso, e se é pelo atraso, você não tem substituição dela pela obrigação. Exemplo clássico de cláusula penal moratória. Tem que me devolver o dinheiro em 10 parcelas de R$1.000. Beleza? Beleza. Vencidas no dia 5. Aí parágrafo 1º, parágrafo único. Caso haja atraso no pagamento, haverá uma multa de 10%. Cláusula penal moratória. Por quê? Você vai ter que continuar me pagando 1.000, mas vai ter que pagar 10% de multa. Ou seja, não é algo que você me paga para substituir a obrigação. Não. A obrigação pagar 1.000 você continua tendo. Só que além disso, a multa. Tá? Muito comum isso normalmente nesses contratos que você tem prestação pecuniária. É muito comum. Quando você faz um contrato, por exemplo, com a escola do seu filho lá. Um contrato de pagamento das mensalidades. Não pagou, tem uma multa. Cláusula penal, moratória. Multa pelo atraso. Né? Não pagou, um aluguel. Cláusula penal, moratória. Agora, a cláusula penal compensatória é diferente. Nessa, quando você descumpre o contrato, você vai me pagar isso para compensar o prejuízo que eu sofri pelo descumprimento do seu contrato. Exemplo clássico disso. Eu quero fazer um casamento. Vou lá, contrato uma empresa de casamento que vai ser a empresa responsável pela decoração. Tá? Aí eu vou lá, dou um valor de adiantamento para eles. A segunda parcela tem que ser paga, a última parcela, a parcela final, segunda parcela e última, né? Eram 2 partes. Você paga 2 semanas antes do casamento. Chega 2 semanas antes do casamento, eu ligo para a pessoa e digo assim, não vou mais casar, não quero mais, não vou pagar. Tá bom, não vai pagar? Eu vou buscar uma reparação por perdas e danos contra você, porque eu fechei a minha agenda, eu estava trabalhando aqui, eu tive um gasto, um custo de trabalho, mão de obra, tudo mais.
O que pode acontecer? Ela pode ter que entrar com uma ação judicial para buscar esses danos que foram causados, ou já colocar no contrato uma multa. Em caso de cancelamento, beleza, 20 mil reais de multa, você vai pagar. Então, eu não vou nem precisar discutir judicialmente o valor. Então, um dia eu defendi um cliente num contrato, que ele disse o seguinte, pô, eu sofri um prejuízo por causa do descumprimento do contrato dele. Quanto? Ah, eu tenho que ver tal. Eu falei, a gente vai ter que provar tudo isso em juízo. Se você tivesse me chamado antes, a gente teria feito um contrato, teria colocado uma cláusula penal. Porque aí a pessoa já sabe que se ela descumprir, ela vai ter que pagar aquilo, tá? E importante, nessa cláusula penal compensatória, ela compensa o prejuízo sofrido, mas é possível prever indenização suplementar. Isso já caiu em prova, tá? É possível prever indenização suplementar? Sim. Mas tem que estar prevista, tá? O caso que caiu era mais ou menos assim, uma pessoa firmou contrato com um atleta famoso para uma propaganda, tá? E aí tinha uma cláusula penal nesse contrato que dizia o seguinte, se você fizer propaganda para outro concorrente meu sobre um produto parecido com o meu, multa de R$1 milhão. O cara foi lá e fez a propaganda. Paga R$1 milhão. Ponto. Mas, professor, e se a parte demonstrar que ela sofreu um prejuízo maior do que R$1 milhão por causa dessa propaganda que ele fez para o concorrente? Pode cobrar? Só se tiver previsão no contrato disso. Então, o que eu aconselho? Você tem que chegar para o teu cliente e perguntar. Você quer uma cláusula penal compensatória? Quero. Qual é o prejuízo que você acha que vai sofrer pelo descumprimento do contrato? R$200 mil. Você acha que pode ter um prejuízo maior? Ah, pode ser que sim. Então, vamos colocar parágrafo único, tá? Além do valor acima descrito, será possível indenização suplementar, ou seja, provando que o prejuízo for maior que 200 mil, vai pagar. O que a maioria faz? Não faz isso. Eu não quero ter que esquentar a cabeça, provar em juízo o prejuízo que eu sofri. Eu já vou estimar um prejuízo e vou colocar isso como cláusula penal. Lembrando, moratória serve para compensar, punir pela mora, punir pelo atraso, então a obrigação continua sendo cumprida, com esse plus, né, com esse acréscimo da multa. Na compensatória, a obrigação não foi cumprida, então você vai me pagar alguma coisa para compensar o descumprimento, tá? É possível reduzir pelo juiz? Sim, é possível que o juiz reduza quando o valor é excessivo e é possível o cumprimento parcial da obrigação. Professor, o que seria um valor excessivo? Ah, depende, gente, né? Mas, por exemplo, tem situação que é muito clara. Imagine que eu fiz Aconteceu isso agora, olha que coincidência. Um conhecido meu, muito próximo, alugou um apartamento pelo Airbnb. Ele alugou o apartamento por 40 dias, tá? O custo total da locação por esses 40 dias ia sair, sei lá, R$8.500, tá? Ia começar lá em fevereiro. Por alguma razão agora, em novembro, tá? Agora em novembro, tá? No início do mês de novembro, ele teve que cancelar esse contrato. E aí queriam cobrar dele o valor de R$6 mil pelo cancelamento. Mas pera lá, você vê, tudo bem, eu tenho uma punição, eu descumpri o contrato, eu não vou cumprir, eu não vou pagar os 8 mil. Mas 6 mil? Pera lá, 40 dias, 8 mil reais eu ia pagar, 8.500 reais. Não ficar nenhum dia eu vou pagar 6, é óbvio que é excessivo. Judicialmente seria possível reduzir? Sem dúvida nenhuma. No exemplo ali do casamento que eu dei, o contrato para fazer a decoração é 15 mil reais. A cláusula penal pode ser de 20, pode ser de 15, pode ser de 12? Não, né? Me parece que não. Por quê? Porque não pode ser superior ao valor da obrigação, né? Salvo se eu conseguir demonstrar, né, que é claro, vai depender do caso concreto. O que eu quero que você entenda, até para não confundir a tua cabeça para a prova, é que é possível pensar em redução da cláusula penal quando for excessiva, mas essa excessividade não pode ser reconhecida de ofício. Tem que ser alegada pela parte prejudicada e comprovada a excessividade, tá? E é possível o cumprimento parcial da obrigação haver essa redução, é óbvio, né? No meu casamento mesmo, eu tive lá um contrato de decoração e a mulher da decoração fez menos coisa que devia. Será que seria o caso de aplicar a cláusula penal integralmente? Não, óbvio que não. Por quê? A cláusula penal era pelo descumprimento total da obrigação. Uma parte ela cumpriu. Se uma parte ela cumpriu, me parece que tem que haver uma redução e é justamente isso que a lei autoriza, tá? Beleza?
Vamos fechar aqui para não ficar um bloco muito grande. Na volta do bloco a gente vai falar sobre perdas e danos, teoria da imprevisão, vícios redibitórios, os temas aí que a gente tem para falar. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e até mais.